Bom dia. Inicio neste momento a defesa do meu trabalho de pesquisa. Meu nome é Fagner Stefani Souza. O tema do meu projeto é um dispositivo eletrônico para auxiliar a rastreabilidade do fluxo de reprocessamento de endoscópio e colonoscópio, sob a orientação da professora doutora Cristiane Camilo Hernandes. A execução do, do serviço de reprocessamento dos endoscópio e colonoscópio consiste basicamente a principal forma de evitar contaminações por micro-organismos, né? Quando esse serviço é praticado pelo profissional durante as rotinas diárias, né? De acordo com os procedimentos pré-estabelecidos por cada instituição. A importância, né, desse serviço se enquadra justamente o que eu falei anteriormente, né? Que é evitar que micro-organismo se transmita para os outros pacientes que irão utilizar os aparelhos. Então, por isso que é importante a execução desse serviço. E para que esse serviço seja executado de uma forma que não venha prejudicar o paciente, é importante, né, o estabelecimento separar as áreas, né? Eles têm as áreas limpas, a área suja, para estar fazendo esse tipo de serviço, né? Praticamente na área suja, né, é onde o equipamento vai chegar, né, com as secreções e o profissional vai fazer ali uma pré-limpeza. Depois ele segue para uma limpeza de alto nível, né, que envolve químicos, ácidos, né, para eliminar o máximo possível de bactérias, né, e micro-organismos. Na área limpa, a gente temos também a parte de armazenamento, né, que é muito importante também nesse processo, tá? E falando um pouquinho assim de tecnologia, né, para o projeto em si, a tecnologia ela vai ser de muita importância também o uso para ajudar no controle desse processamento, né, que normalmente é feito o preenchimento manual, né, de planilhas. E com esse projeto aqui pretende mostrar, né, que através da tecnologia é possível fazer esse registro, né, facilitando assim a vida do operador que é responsável por essa limpeza. Então ele fica focado mais na parte de limpeza em si, né, com a segurança do paciente, enquanto o registro em si, a própria tecnologia vai ser responsável por isso, né? É como se fosse vai ser uma automação dessa planilha. Seguindo aqui com a apresentação, o objetivo da minha pesquisa, né, é apresentar uma melhoria para o registro do acompanhamento do processo de limpeza e desinfecção dos aparelhos de colonoscopia e aparelhos de endoscopia, tendo como finalidade assegurar que os equipamentos utilizados nos procedimentos após a finalização do exame passaram por todo o processo de limpeza e de desinfecção pré-definido. Falando um pouco da justificativa, né, o porquê foi escolhido esse tema, essa pesquisa ela pode acrescentar um desenvolvimento nas áreas de tecnologia, né, voltada à área da saúde, no que se trata de segurança ao paciente. Dessa forma, né, pode trazer como benefício as informações acerca dos meios que foram utilizados nos seus procedimentos médicos. Tá? Também podemos trazer como benefício assim a rastreabilidade em si, né, de todo o processo. Esse tema ele nasceu na necessidade, né, de poder rastrear e registrar os processos de forma não manual, né, porque normalmente é utilizado uma planilha e onde o enfermeiro ele preenche à mão esse fluxo, né? Assim que finaliza o processo de desinfecção, ele vai preenchendo na mão e com isso pode haver algum erro, né, ou alguma perda de informação. Então
esse projeto em si ele nasceu nessa necessidade, né, de poder automatizar esta planilha. A metodologia adotada, né, na elaboração desse projeto de pesquisa é utilizar informações já existentes, né, referente ao processo de desinfecção de colonoscopia e endoscopia, tendo como base as diretrizes da Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal, né, onde eles apresentam um manual onde descreve passo a passo como deve ser realizado o procedimento de desinfecção desses aparelhos. Então, compreende-se em uma pesquisa bibliográfica, né, sobre o processo de desinfecção dos aparelhos, né, através de artigos e TCCs e também alguns projetos já existentes, né. E para a parte de automação da planilha, será utilizado um sistema similar aos dispositivos utilizados em controle de acesso, né? Usados em catraca eletrônica. Os procedimentos de colonoscopia e endoscopia são exames que é feito por médicos especialistas, né? Ou seja, a colonoscopia é um procedimento médico, né, que visa a avaliação de todo o intestino através da introdução do tubo do aparelho do colonoscópio por via cavidade anal. Esse tubo desse equipamento, né, ele passa pelo reto e por toda a parte do intestino grosso. Tá? Já o exame de endoscopia ele visa a avaliação interna do estômago através da introdução do tubo de endoscópio pela cavidade oral do paciente, passando pela faringe até chegar no estômago do paciente, onde é o alvo de análise do exame. Vários procedimentos de endoscopia e colonoscopia são realizados por aparelhos similares, né, em sua estrutura. Basicamente, né, eles são constituídos por duas partes. Né? A primeira parte pode ser classificado como cabeça e a outra pode ser chamado como corpo ou como tubo. Tá? Na cabeça podemos encontrar o comando, né? Esse comando ele é responsável pelo controle das articulações do tubo. Também é encontrado as válvulas controladoras, né? Que elas vão ser responsáveis pelo fluxo de ar, pelo fluxo de água e sucção. Tá? Já no corpo tem os canais de sucção, de biópsia, por onde o médico vai sugar, né? Aquilo vai sugar, vai retirar algum corpo estranho que ele encontre ali durante o procedimento, tá? E é por este canal também que ele vai inserir algum medicamento, algum tipo de líquido, tá? Para estar limpando o campo de visão dele. E por fim, também na fibra ótica você ter vai ter como se fosse uma câmera, né, que vai captar tudo que está sendo visualizado no procedimento e encaminhado para uma processadora de imagem, onde o médico vai poder enxergar toda a parte do órgão do paciente. O fluxo de desinfecção dos aparelhos consiste em 4 etapas, sendo elas a pré-limpeza, a limpeza, a desinfecção e o armazenamento. A etapa do reprocessamento ela é realizada sempre após o final de cada procedimento, tá? Essa etapa basicamente ela é feita pelo médico, tá? Assim que finaliza o exame, o que o médico ele faz, né? Assim que ele finaliza o exame, ele retira, né, o excesso que fica no equipamento, como fezes, sangue, secreção, tanto externamente, na parte externa do tubo, como a parte interna, tá? Basicamente ele injeta água, né,
por dentro dos canais e passa praticamente um pano do tubo, né, para retirar esse excesso de secreções e sangue. Já na etapa da limpeza, é realizado dentro da sala, né, já na sala que é determinada como sala suja, onde é feito o teste de vazamento, né, para verificação se não há vazamento no aparelho, realizada a escovação dos orifícios e aí da região do tubo. Essa etapa ela é responsável por eliminar sujidade que não foram possíveis serem retiradas na primeira etapa, tá? Nesse processo, basicamente o profissional ele injeta detergente enzimático nos orifícios. Essa etapa ela é responsável por eliminar os micro-organismos, tá? Depois vem a etapa de enxágue, onde o profissional vai enxaguar os canais com água corrente. Essa etapa ela é responsável por retirar o excesso de detergente para que não haja uma reação química entre o detergente enzimático e o produto utilizado na próxima fase, tá, do processo. A próxima etapa, né, é a etapa de desinfecção. Essa etapa aqui podemos dizer que é uma das etapas mais importantes que tem dentro do processo, né, do reprocessamento. Essa etapa é onde o aparelho ele vai ficar submerso em uma solução, tá? Em um desinfetante, tá? Deixado em um tempo determinado de acordo com o que o fabricante do produto recomenda, tá? E é onde essa fase aqui vai eliminar praticamente todos os micro-organismos, né, que não foram possível retirar nas etapas anteriores. E agora nessa etapa é de suma importância ser executada corretamente. Ainda nesse processo, né, de desinfecção, ele pode ser feito por duas formas. Você pode ser feito manualmente, né, deixando o equipamento em uma cuba, né, manual, ou automatizada, né, uma máquina, né, que vai fazer todo esse reprocessamento. Mas assim, o princípio é o mesmo, né? O equipamento ele vai ficar submerso no produto. Só que com a automação ele vai ficar em um tempo determinado, né? O aparelho ele vai informar a hora certa de retirar o equipamento. E a última etapa, né, é o armazenamento também, né? Que também não é uma etapa não podemos dizer que não é importante, também é uma etapa de suma importância, tá? O armazenamento dos aparelhos é feito no final, né, de toda a etapa, né, desse processo, tá? É o ideal que deixe um aparelho, normalmente fica em um armário, né, e com ventilação forçada, a fim de finalizar, né, a secagem dele, né, nos tubos e evitar que fique resíduo de detergente. Essa parte também é de suma importância para o processo. Para o projeto em si, né, vou estar apresentando agora os materiais que foram utilizados. Tá? O primeiro é o Arduino, essa placa eletrônica que foi escolhido para o projeto. Ela vai ser responsável praticamente pelo comando, né, pelo recebimento de sinal, o envio de dados, né, para o banco de dados. Basicamente o Arduino vai ser o cérebro do projeto. Tá? Logo após nós temos o sensor RFID e mais a tag, né, de RFID, onde a tag ela vai ficar fixa, né, em cada equipamento e na tag vai ser onde nós vamos estar preenchendo os dados do equipamento, né, como o nome do equipamento e o número de série. Porque quando for aproximado a tag do módulo
ele vai mandar o sinal para o Arduino e o Arduino vai conseguir enxergar qual equipamento que passou no sensor. Para a interface e sinalização, nós vamos estar utilizando um display, né, de LCD, onde ele vai ter a função de avisar o operador qual é a etapa que está sendo realizada, né? E basicamente ele vai avisar que está sendo iniciado a etapa do procedimento, onde ele vai estar instalado. No projeto também nós teremos um switch, né? Que esse switch ele vai ser responsável por interligar todos os Arduinos envolvidos no projeto com o computador que é responsável pelo servidor, tá? Então, o switch em si, ele basicamente ele pega todas as informações que está sendo enviada pelo Arduino e encaminha para o servidor. E para o armazenamento dos dados, vamos trabalhar com um banco de dados, né? Com um banco de dados da MySQL, tá? Esse banco de dados ele vai ser instalado em um computador e vai receber todas as informações, tá? do processamento de desinfecção. Neste tópico, irei falar um pouco sobre o resultado, né, que foi obtido do projeto. Conforme a figura que está apresentada nesse slide, né, está apresentando o sistema de hardware, feito a instalação, né, de todos os dispositivos, a conectividade, né, entre o Arduino, o display de LCD e o módulo de RFID. Dessa forma, né, mostra que foi possível, né, a integração dos módulos, né, juntamente com o Arduino. Também podemos falar sobre a implementação de uma linha de programação para os 3 Arduino, onde foi feita uma linha de programação para cada Arduino, tá? Na figura nós estamos vendo que foram 3 Arduinos, então para cada Arduino foi realizado uma configuração que vamos estar falando mais à frente. Ao ligarmos o dispositivo, a primeira mensagem, né, que ele vai apresentar para nós é se o dispositivo está conectado ao servidor. Tá? Nesse caso foi feita uma programação para ele estar sempre... o primeiro serviço do dispositivo é reconhecer se há conectividade com o servidor. Tá? Aí nesse caso, no teste que foi feito, podemos observar aqui na figura, né, que o equipamento ele inicia e logo após ele aparece uma mensagem no display que o equipamento está conectado ao servidor. Caso ocorra alguma falha, essa mensagem também ela vai aparecer aqui, tá? Essa linha de programação foi pensada mesmo para mostrar para o operador que o dispositivo está em funcionamento, tá? Então, resumindo, né? Ligou o equipamento, ele vai fazer uma análise para ver se ele está tendo comunicação com o servidor e tendo essa comunicação, ele irá apresentar a mensagem no LCD, mostrando para o operador que ele pode prosseguir com os procedimentos, que o dispositivo ele vai receber os dados que vai ser imputado no dispositivo. Ressaltando, essa mensagem ela aparece para os 3 Arduino, tá? Ligou o Arduino, os 3 Arduino ele vai aparecer esta mesma mensagem. Após o dispositivo reconhecer o servidor, né, ele vai para o próximo passo, né? Que o próximo passo consiste em avisar o operador que o equipamento ele está apto para uso, né? O equipamento que eu falo é o dispositivo em si. Na figura aqui podemos ver a interface que o dispositivo tem com o operador, né? Que ele informa, né, para ele estar aproximando
o equipamento ao leitor, né? Lembrando, né, que cada parte do fluxo do reprocessamento vai ter um dispositivo igual a esse, tá? E e a tag do RFID vai ficar fixo em cada equipamento, e ao aproximar a tag do módulo de RFID, ele vai informar uma outra mensagem, tá? Então, nesse ponto aqui, já vimos que ele reconhece o servidor, e o próximo passo é esse da figura, né? Que o equipamento vai falar para o operador que o dispositivo já está pronto para ele aproximar a tag do equipamento junto ao módulo de RFID, tá ok? Lembrando também que essa mensagem que aparece no leitor, aproxime o equipamento ao leitor. Todos os três Arduinos também, eles também têm essa mesma mensagem, tá? Aparece a mesma mensagem para os três. Após o operador, né, aproximar o equipamento que será feito que vai passar pelo reprocessamento no dispositivo, irá aparecer a mensagem, né? No caso da pré-limpeza, quando ele estiver na parte da pré-limpeza e ele encostar o equipamento, um endoscópio, um colonoscópio, no próximo ao leitor do RFID, irá aparecer a mensagem de pré-limpeza iniciada. Ou seja, nesse ponto aqui, ele tem que iniciar a limpeza, porque ele já passou pelo leitor. Então o leitor ele já informou que o equipamento entrou na etapa de pré-limpeza. E isso vai acontecer com todos os outros pontos, né? Aí ele finalizando aqui a pré-limpeza, ele, ele vai passar para a próxima etapa, né? Que é a limpeza de alto nível. E é o mesmo procedimento. Ele vai ter que pegar o equipamento e aproximar ele próximo ao leitor. E aí o dispositivo vai retornar para ele, ó, limpeza de alto nível iniciada. Aí ele vai iniciar a limpeza de alto nível, né? Finalizando a limpeza de alto nível, aí ele vai para a parte de armazenamento. Aí finalizou, quando ele finalizou a parte de alto nível, ele entra na parte de armazenamento. Aí na parte de armazenamento, o dispositivo fala para ele, ó, tá ok, o equipamento ele já pode ser armazenado e liberado para uso, tá? Todas essas etapas aqui, a ideia, né, do projeto é o que? É informar qual equipamento passou pela pré-limpeza, tá? Informando para o banco de dados, tá? Então o que acontece? Quando o operador encostar o equipamento aqui no, no leitor de RFID, o que vai acontecer? Ele vai registrar o número de série, o nome do equipamento e o horário que foi iniciada a pré-limpeza. E ele vai mandar um sinal para o banco de dados. E o banco de dados vai preencher a tabelinha lá, tá? A tabela que nós vamos apresentar no próximo slide. E isso é utilizado para todos os outros, vai ser utilizado em todas as etapas também, tá? Tanto na limpeza de alto nível e no armazenamento, certo? Essa etapa do projeto, né, foi feito os testes, né, de funcionamento do dispositivo, né? Então podemos observar, né, que foi realizado, né, o envio de informações ao banco de dados, né? Ou seja, cada linha e coluna cada linha e coluna preenchida é o resultado da aproximação do equipamento, né? Ou seja, é o operador aproximando o endoscópio ou colonoscópio no sensor de RFID. Aí com isso o sistema ele preenche automaticamente a coluna. Então, né, quando o operador ele aproxima o RFID
que tá fixo no equipamento próximo ao leitor, né? Aí o dispositivo vai enviar essas informações para o banco de dados, né? Essa informação seria o quê? O nome do equipamento, o número de série do equipamento, tá? A fase do reprocessamento que ele se encontra, tá? Nessa primeira linha aqui nós podemos ver que a pré-limpeza, né? A data e hora que foi iniciada, tá? Aí ele finalizando, ele vai para a próxima etapa, que é a limpeza de alto nível, e assim por diante, né? E desde o armazenamento. Aí sempre ele vai, for, assim que ele aproximar o RFID do sensor, o dispositivo vai enviar essas informações aqui para o banco de dados. Dessa forma, né, observamos que algumas informações que estão chegando no banco de dados, tá? Não é o projeto em si, né? Não é o que o projeto espera, né? Na verdade, o que se esperava era que chegasse as informações, nome do equipamento e o número de série, tá? A data, estamos vendo que tá chegando, né? Essas informações, tá ok, tá? Agora precisamos só fazer alguns ajustes na programação, tanto do Arduino como na programação do banco de dados em si, para tentar resolver esse problema, né? Que é o envio do nome do equipamento e o número de série do equipamento, e também verificar a tabela de situação, né? Que a ideia dessa tabela é poder informar que todos os passos aqui foram seguidos corretamente, e a situação aqui ela vai apresentar que o equipamento está ok. Para concluir então, né, o trabalho, né, essa pesquisa, né, ela trouxe mostrou, né, a importância da rastreabilidade na desinfecção dos aparelhos, né, usados nesses procedimentos, né, de endoscopia e colonoscopia. Para essa pesquisa também foi apresentado todo o fluxo de um reprocessamento ideal, né, a ser seguido, conforme o recomendado pela Sociedade Brasileira de Enfermagem, tá? E no desenvolvimento desse trabalho foi preciso algum estudo à parte, assim, né? Como o funcionamento de um banco de dados, programação de Arduino, a formação de uma rede de informática, né, para fazer a conectividade do Arduino com o servidor. Dessa forma, né, ficou claro a gama de possibilidade que essas tecnologias utilizadas no projeto pode trazer, né, de benefício aos processos de um serviço de saúde, e também, né, apresentou uma solução, né, para os registros do processo, né, automatizando aquela planilha que o técnico tinha que preencher sempre que finalizava. Agora não, agora com a implantação desse projeto fica praticamente autônomo, né, o preenchimento da tabela. E além do controle da rastreabilidade que esse projeto ele pode proporcionar, esse projeto também ele pode ser utilizado como um indicador, né? Um indicador de como está sendo usado os aparelhos. Ou seja, na maioria dos casos, o que desgasta esses aparelhos de endoscópio e colonoscópio é mais o processo em si, né? Que como utiliza químico para fazer a limpeza, então há um certo desgaste, né, desses equipamentos. Então, com esse sistema implantado, o setor de engenharia clínica ele vai conseguir verificar a quantidade de vezes que tal equipamento está passando por esse processo. Ou seja, se você tem vários aparelhos a serem utilizados, você consegue mensurar qual que está sendo mais utilizado. Com isso você pode mesclar, né, o uso deles para todos terem a mesma utilização,
e com isso você consegue fazer praticamente uma preditiva nesses equipamentos, né? Você consegue ver qual a quantidade de vezes que esse equipamento está sendo limpo, que ele está passando pelo processo de desinfecção, versus o período que ele está sendo danificado. Com isso é possível entrar com uma manutenção corretiva antes do que o equipamento ele venha a parar, né? Prejudicando assim o fluxo dos exames. O objetivo do projeto, né, foi atingido parcialmente, né, de acordo com o problema de comunicação referente ao envio do nome do equipamento e número de série, tá? Então ele foi atingido parcialmente, né, devido à especificidade da linha de programação necessária, né, para ser possível realizar o preenchimento automático através do dispositivo da primeira e segunda coluna da tabela. Tá? Entretanto, torna necessário o aperfeiçoamento técnico referente à programação e à linguagem, né, de programação do Arduino e a linguagem de programação do banco de dados. Daí, superando esses obstáculos, né, que apareceu durante o projeto, o dispositivo então ele está adequado conforme a proposta do objetivo, né? Ele vai tá apto, né, vencendo esses obstáculos, aí vai conseguir chegar no objetivo principal, né, do trabalho. Esse foi o meu trabalho e eu agradeço a todos.